a queda do Império Romano, todo o conhecimento produzido na antiguidade é abandonado e a humanidade mergulha nas trevas da ignorância. As cidades desaparecem porque em toda parte há medo e insegurança. Por mais que rezassem, é como se os homens tivessem sido abandonados por Deus por 1000 anos de trevas e como castigo por seus pecados, no século XIV sobreveio a terrível pestilência. Tirando aqui, quanta bobagem. Vamos ligar aqui, desligar esse microfone. Olha só, então, desligando tudo, né, tudo que eu utilizei. Espero ter sido bem enfática em uma percepção que existe sobre a Idade Média nesse vídeo ridículo, certo? Então vamos entender. Gravei um vídeo ridículo falando sobre uma perspectiva, né, que se tinha acerca do medievo, que é esse período de 1000 anos que vai, né, da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos até o século XV. Essa percepção é uma percepção extremamente equivocada. Peraí que eu vou consertar, gente, que eu já falei com vocês que meu talento para isso é zero. Então vamos lá. Olha só. Essa percepção é uma percepção totalmente equivocada. Por quê? Porque ela desconsidera, certo? Tudo aquilo que a Idade Média produziu dentro da sua própria estrutura. Mas então, em meio a todas as bobagens que eu falei, né, nesse vídeo inicial, que tem o objetivo mesmo de ser ridículo para chamar a atenção de vocês para algumas pegadinhas sobre isso, a gente não pode chamar de modo algum a Idade Média de Idade das Trevas. Assim, só para exemplificar, na Idade Média que você tem, por exemplo, a obra de Agostinho de Hipona, que é Santo Agostinho, que se baseia inclusive em Platão e de São Tomás de Aquino, que se baseia em Aristóteles. É justamente na Idade Média que nós temos, né, o renascimento comercial, que nós temos o surgimento da burguesia, essa classe que é a classe que vai acabar vencendo, porque, né, na atualidade, porque é a classe dos comerciantes, que são, né, dentro da perspectiva marxista, os donos dos meios de produção que formam um sistema capitalista. Então, essa classe, é claro que ela vai ter que fazer, né, cortar a cabeça de muito rei, fazer muita revolução para conseguir se consolidar como classe hegemônica. Mas ela surge aqui justamente na própria Idade Média. É também aqui que a gente tem, não sei se eu falei das universidades, eu falei, vou repetir, né? Tem, inclusive por causa do próprio surgimento da burguesia, as universidades, que nós temos, tá, uma série, dentro das próprias características do contexto, que nós temos toda uma produção de conhecimento também, né? E aí existem outros exemplos que eu vou dar ao longo da aula. Mas então você já sabe na sua vida que não procede chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Outro ponto importante é que eu falei assim, a humanidade mergulhou nas trevas. Gente, que humanidade, né? Eu tô falando, quando eu falo Idade Média, uma divisão que inclusive é bastante positivista, eu tô falando daquilo que aconteceu na Europa Ocidental, mais especificamente, certo? Entre os séculos V e o século XV. E aí, por exemplo, o que é que estavam fazendo os astecas nesse contexto, né? Esses povos que formam o Império Azteca, o que estavam fazendo os chineses? O que faziam as pessoas que existiam aqui, certo? Aí, ou seja, é uma questão, eles não estavam dentro de um sistema feudal, né? Porque o sistema que se constitui aqui na Idade Média, nós vamos chamar de sistema de produção, modo de produção, nós vamos chamar de feudalismo, tá? Aí agora eu vou apontar para cá, eu não tô apontando para nada, amo esse conceito. Assim, eu tô apontando porque é onde Guilherme, meu amigo que vai editar esse vídeo, vai escrever aqui na tela, feudalismo. Amo. Na verdade, Beatles tá ali, né? Mas tudo bem. Então, aí o que acontece?
Isso, você não tinha isso nas outras partes. Então é um processo que acontece na Europa Ocidental. Quando eu estudei, eu achava que era assim, porque a Idade Média e o feudalismo, eu imaginava que o mundo inteiro era dividido em gigantescas fazendas, são os feudos, né? E as pessoas trabalhavam para um senhor feudal. Isso não procede, tá? Já vamos abandonar essa perspectiva também. E outra coisa, eu coloquei essa questão da desestruturação do Império Romano, né, e o surgimento, né, fim da Antiguidade, o início da Idade Média, é como se fosse uma grande ruptura. Não é. Olha que Guilherme coloca aqui também onde está esse quadrinho dos Beatles. Não foi a formação do feudalismo, não foi uma ruptura com a Antiguidade. Não é uma ruptura, porque a base, gente, olha só, a base daquilo que vai formar o sistema feudal, né, que é o que vigora aí na Idade Média, na Europa Ocidental, essa base está justamente no processo de desagregação do Império Romano. É justamente naquele momento ali de crise do escravismo no Império Romano, quando o Império não podia mais se expandir, certo? Porque ele já era grande demais e aí ele necessitava da expansão para manter o seu sistema de produção, que é o sistema escravista. Então, para conseguir escravos, eles precisavam continuar a expansão. Então, eles têm uma crise do escravismo. E por causa disso, né, falta mão de obra no meio rural, os produtos ficam caros, e aí então é feita uma lei que a gente chama de lei do colonato para tentar resolver a crise do escravismo do Império Romano. Essa lei fixava o homem à terra, certo? Ele era protegido, mas deveria permanecer nessa terra. Se a terra não é dele, mas ele vai trabalhar nessa terra, mas se a terra for vendida, por exemplo, ele tem que ir junto, ele está vinculado à terra, não pode ser retirado de lá. E aí, essa ideia, né, esse princípio, que é o princípio do colonato, ele vai formar a base da servidão, que é o sistema, né, de produção do feudalismo, certo? A outra estrutura, que é essa estrutura que eu coloquei aqui no meu guarda-roupa, né, dando a entender que é um quadro, essa outra estrutura é uma estrutura que é a estrutura de defesa da Idade Média, certo? Desse período do feudalismo. Aí, antes de explicar essa questão de como eles se defendiam e explicar o comitatus, eu vou explicar para vocês alguns pontos para ficar mais claro, né? Porque vocês sabem que eu gosto de partir do princípio de que a pessoa não sabe o conteúdo. Então, vamos entender aqui. A gente vai formar um sistema, né? Do ponto de vista de produção, o sistema vai ser servidão, como eu disse, né? Vem lá da estrutura romana do colonato. Então, aí você tem um servo vinculado à terra que trabalha para um senhor. Só que o poder aqui, né, ao longo da Idade Média, ele é descentralizado. Quer dizer que a gente não tinha mais os estados, os impérios centralizados, nós não temos estados nacionais como nós conhecemos hoje, certo? É como se fossem países, gente. A gente não tinha os países, a gente tinha os reis. Só que esses reis, eles não tinham moral mesmo. Por quê? Porque quem mandava efetivamente, quem resolvia as coisas, né, montava o tribunal quando acontecia um crime, quem determinava se você podia ou não se casar, se tinha até que pagar uma taxa, quem tomava as decisões, inclusive a lei, todo o sistema, tudo isso era exercido dentro dos feudos. Então aí, lembre-se disso, o poder político é descentralizado. Você tem os reis, mas eles não têm um poder nacional, porque esse poder fragmentado em feudos, se eu estivesse no quadro, sabe o que eu ia fazer? Desenhar um tanto de bola, igual eu faço, né? Que eu falo, tudo é bola. Então eu ia desenhar umas bolas para ilustrar o que são os feudos. E aí, então, o Guilherme faz isso, né? Porque aí meu aluno vai entender totalmente o que eu tô falando. Coloca umas bolas e escreva dentro, feudos. Porque aí, né, ele vai identificar com o meu quadro, que é horroroso. Veja bem, o poder político é descentralizado, certo? Porque o poder é exercido, na verdade, fragmentado pelo senhor feudal dentro dessa unidade, que é como se fosse uma fazendona, gente, que é o feudo. E aí, a questão é, como eles se protegem, né? Se protegem das invasões
que continuam ocorrendo, né, de povos de várias partes que eles vão chamar de bárbaros, né, e que a gente já estudou. Como é que eles vão se proteger? Se está acontecendo alguma coisa no Brasil ou em outro estado nacional, a gente chama as Forças Armadas, chama o Exército Nacional, certo? Só que quando você não tem um Estado Nacional, como é que eles vão se proteger? Aí essa, né, é a outra base de estruturação que a gente tem aqui, que é herdada do processo, é uma herança também da desestruturação do Império Romano. Qual é essa herança? Olha só. Existe um conjunto de povos, e esses povos eles são muito importantes, porque eles são povos que ajudam a formar, certo? O que a Europa é hoje, assim, a identidade de países europeus vem justamente desses povos, né? E esses povos, eles são principalmente desses povos, esses povos são chamados de povos germânicos. Aí eu amo, assim, os nomes, né? Visigodos, ostrogodos, adoro o nome ostrogodo. Visigodos, ostrogodos, alanos, suevos, francos, né? Que eu vou explicar melhor, que são os mais importantes. Aí no meio desses povos existiam os chamados francos germânicos que tinham um princípio, que é um princípio assim, eles iam, né, eram povos guerreiros e tal, e quando eles iam dominar um território, existia um sistema de lealdade entre aquele que é o chefe do grupo, né, que existia uma hierarquia, e aí nessa hierarquia tem o chefe do grupo, o chefe guerreiro, e os que são os comandados desse chefe. Então, o sistema era um vínculo de lealdade entre o chefe e os homens, e era lealdade direta. E esses povos, eles não utilizavam a escrita, né, como se usava na antiguidade. Então, todo o sistema deles, por exemplo, de leis, a gente chama de direito consuetudinário, que é uma das bases também, gente, aqui né, são alguns aspectos culturais do período medieval se devem a isso também. Direito consuetudinário, ele é baseado na tradição oral. Isso quer dizer que a relação entre o chefe guerreiro e seus comandados também se baseia nessa tradição oral. É o poder da palavra, da honra, aquela coisa que na roça, você perguntar pro seu bisavô, sei lá, que vocês são tão novinhos, vai ser bisavô, né? Ele vai conhecer essa frase, que antes não precisava anotar nada, porque valia a palavra, é o fio do bigode. Sabe essa ideia de que é honra, não precisa escrever. Então, esse vínculo de lealdade entre os chefes guerreiros e seus comandados chama-se comitatus. E isso vai fornecer a base para o sistema de defesa, certo? Que a gente tem na Europa durante o período medieval, considerando que nós não tínhamos o Estado Nacional, você não tinha como chamar as Forças Armadas. E aí, como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma, isso vai montar, né, aquilo que nós chamamos de suzerania e vassalagem. Nesse momento, Guilherme está escrevendo isso aqui. Suzerania e vassalagem baseado no Comitatus Germânico, que é o sistema de defesa aqui da Europa medieval. É assim, ó, existe um princípio, né, aqui no medievo, é porque tanta informação, que é que só o primeiro filho do senhor feudal herdava o feudo, certo? E aí aos outros, só o primogênito, aí aos outros filhos cabia ou você pertencer ao clero, ou então você pertencer à cavalaria, que vai ser justamente a classe dentro dessa organização que tem a função de guerrear, certo? São os guerreiros. Então veja bem, o que acontece? Uma vez que você não tem o feudo, o que você fazia? Você imagina que eu sou o filho de um senhor feudal e eu não tenho, né, não tenho terra. Aí eu vou procurar um nobre, que é um nobre que tem muitas terras, e vou oferecer a minha lealdade, a minha fidelidade a ele, certo? Eu vou me oferecer para ser seu vassalo. É a mesma lealdade estabelecida entre os homens, o código de honra do Comitatus. E aí eu ofereço a minha lealdade. Em troca, ele vai me dar um pedaço de terra, ele vai me dar um feudo. Isso quer dizer que ele tem um feudo grande, né, para ele fazer isso. Ele vai me conceder um feudo. Ele será o meu suzerano. Então veja bem, eu sou um nobre que não tenho terra, e aí eu procuro um nobre mais poderoso,
e que será o meu suzerano, e ele vai me oferecer, eu ofereço a minha lealdade militar a ele. Se ele estiver sendo atacado, eu vou protegê-lo. Ele também tem um vínculo, é recíproco, de me proteger, mas é claro que existe uma certa uma hierarquização dessa relação, embora as obrigações sejam recíprocas. Ele é meu suzerano. E aí, como é que a gente faz? Aí eles vão fazer uma cerimônia que a gente chama de homenagem. Gente, por isso que homenagem, trem de homenagem é um saco, porque é baseado nisso aqui. Essa cerimônia é uma cerimônia na qual esses vínculos serão afirmados, né? Tem até um trecho, aliás, eu vou ilustrar para vocês, e olha que eu tô aqui sentada na minha cama, ninguém merece. Espera aí que eu vou ilustrar para vocês, inclusive um trecho, que é um trecho de um medievalista chamado Mark Bloch, sobre como é que acontecia essa cerimônia, né? Na qual se formava esse vínculo de suzerania e vassalagem, que é toda a defesa do medievo. Peraí, calma aí que eu vou ilustrar aqui. Achei uma utilidade para esta máscara. Olha só. Nessa cerimônia, o nobre, que é um nobre que oferece a sua lealdade, o vassalo, certo? O que ele vai fazer? Ele vai se ajoelhar e ele vai afirmar, não precisa escrever nada, ele vai afirmar essa lealdade. Aí o trecho do Mark Bloch, ele é assim: eis dois homens, frente a frente, um que quer servir e o outro... Peraí, deixa eu ver se eu tô filmando. Eis dois homens, frente a frente, um que quer servir e o outro... Nós estamos frente a frente? A gente não tá frente a frente. Peraí, galera. Vamos lá. Eis dois homens frente a frente, um que quer servir e o outro que aceita ou deseja ser chefe. O primeiro une as mãos e junta, coloca as mãos no segundo, claro símbolo de submissão. Então eles dizem palavras breves, certo? E fazem uma coisa importantíssima. Nesse momento, chefe e subordinado, vassalo e suzerano, eles se beijam na boca e estabelecem um dos mais duradouros, importantes e fortes vínculos do período medieval. Isso é o vínculo de suzerania e vassalagem. Sabe a cavalaria, aquele sistema, né, do rei Arthur, toda aquela construção lá que você vê nos filmes, de puxar a espada e tal, da távora redonda, tudo isso aqui é um imaginário construído com base nessa relação. Aí nós vamos começar a formar aquilo que a gente chama de cavalaria, certo? Que é uma instituição, né? Aliás, é uma instituição que é uma classe, que é importantíssima. Aí como é que funciona o sistema de defesa? Estou sendo atacado? Socorro! Eu não lembro do exemplo que era o suzerano e o vassalo, mas aí eu sendo o suzerano aqui, da minha máscara de dinossauro, eu vou pedir, me ajuda e tal. E aí, se for o contrário, eu também posso pedir ajuda. Tá? Mas de modo geral, eu me dispus a servi-lo, certo? Ele também me ajuda, mas eu me dispus a servi-lo do ponto de vista militar. Aí você imagina que você tem um feudo sendo atacado aqui, aí então, socorro, me ajuda. Aí eu entro em contato com os meus vassalos, e aí o vassalo também tem os vassalos dele, e assim toda aquela região consegue se proteger. Vocês entenderam? Aí... Olha só, eu queria que vocês considerassem, né? Eu já falei com vocês da cavalaria, falei que isso se baseia no comitatus. Eu queria que vocês considerassem a segunda parte que eu coloquei aqui, né, no meu quadro, que é: existe uma divisão que é uma divisão muito rígida, a gente chama de divisão estamental, aqui no período medieval das classes. E aí a gente pode definir isso muito bem com uma expressão da época, né? Que é vamos aqui, Guilherme. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Essa é a divisão. Quem é que combate, gente, com base no exemplo que eu dei? Quem combate é a nobreza, a cavalaria. A nobreza, né, ela vai ter a função de proteger essa cavalaria que é né, formada por nobres, ela tem a função de proteger a cristandade. E aí eu vou discutir isso melhor com vocês. Quem trabalha são os servos, né, a herança lá do colonato.
E aí vem a parte que é a mais importante de todas. E quem reza? O clero. Aí para tudo, pem, pem, pem. Guilherme, põe uns pem, pem, pem aqui para eles entenderem. Olha só, galera. A instituição mais importante, mais poderosa que a gente tem aqui nesse período é a primeira igreja cristã, que é a igreja católica, certo? Então, vamos falar agora, né, de quem dentro dessa estrutura aí, de uns rezam, outros combatem, outros trabalham, de quem reza. Quem reza é o clero. E essa instituição, o clero, né, mais especificamente a Igreja Católica, que é a primeira religião cristã que nós temos, ela é a instituição mais poderosa. Presta atenção nisso aqui. Eu ainda não tinha, nesse período que nós, né, estamos trabalhando, eu não tinha França, eu não tinha Inglaterra, eu falei com vocês que a gente não tem esses estados nacionais, né? Como eu posso dizer que tendo uma série de reinos, inclusive formados por povos que são povos tão diferentes, que são os povos bárbaros, com uma fragmentação política, como eu posso dizer que existia uma Europa, existia uma unidade na Europa? Então, o que confere unidade à Europa é uma coisa muito parecida com aquilo que conferia unidade aos gregos na antiguidade, sendo que eles eram divididos em cidades-estados, certo? No caso aqui, é justamente o que nós chamamos de formação da cristandade. É a Igreja Católica. O que é essa formação da cristandade? É uma série de reinos que vão ter em comum, certo? Além da prática do cristianismo, a sua vinculação à Igreja Católica. Por quê? Porque quem é que delimita, do ponto de vista cultural, como as pessoas devem se comportar, como elas medem o tempo, quais são os códigos, né, de conduta, quem é que acaba estabelecendo um sistema de poder, considerando, né, que o poder é tão descentralizado, para eu dizer que existia uma Europa ocidental? É justamente a igreja. O poder da igreja é supranacional, ou seja, a sede do papado podia ser Roma, mas não importa. Por quê? Porque o poder dela existe sobre todos os católicos, né? O Papa não é o Papa de todos os católicos, então o poder dela existia sobre todos os europeus. Assim, é mais que isso, né? O que a gente pode dizer? Que é uma certa identidade europeia, inclusive que permanece, para a gente dizer, né, o que manteve a Europa com suas características, o velho mundo sendo o velho mundo. É justamente essa questão da igreja, né, é a união dos elementos do império, da desintegração do Império Romano, a igreja e a cultura dos bárbaros germânicos, que acaba se misturando a tudo isso. E é nesse caldeirão que a gente forma aquilo que, de certa forma, é a Europa como uma entidade cultural. Tem um historiador que é o Lucien, ele tem um nome francês, gente, que não tem como eu tentar falar em francês, tem que ter um biquinho. Lucien Febvre. Lucien Febvre. Lucien Febvre. Se eu tiver um aluno que fala francês. O Lucien fala que a Europa surge quando o Império desmorona, porque o que nós conhecemos da Europa vem justamente de toda essa estrutura que eu falei com vocês, certo? Então, né, considerem isso como um dos pontos assim centrais para você entender o que seria essa estrutura da Idade Média ou a estrutura do feudalismo. Agora vamos a uma parte muito importante que eu sempre detestei quando eu estudava, principalmente porque eu não entendia. Olha só, que é a questão da formação dos reinos francos. Os reinos francos, eles vão ser extremamente relevantes para a formação daquilo que nós chamamos de uma civilização cristã aqui. Aí eu já expliquei para vocês, né, que existe uma fragmentação europeia e que o que mantinha a unidade era justamente a igreja. Os francos germânicos foram muito importantes para isso. Aí eu quero que você situe aí novamente quem são os francos germânicos. São um dos povos bárbaros, certo? São tribos que invadiam
a Europa naquele contexto lá da fragmentação do Império Romano. Então vamos entender, tá? O que nós vamos estudar é como os francos estabeleceram uma aliança com a igreja para fortalecer e consolidar essa civilização cristã. Então vamos entender, olha só. A primeira dinastia, que a gente pode dizer que é uma dinastia de francos germânicos, é a dinastia chamada de Merovingia. Por que ela tem esse nome? Isso se basearia em um franco, certo? Chamado Meroveu, que os historiadores discutem se existiu mesmo, ou se é simbólico. Um franco chamado Meroveu, que inicia, certo? A aliança com os romanos quando eles se unem, né? No caso, Meroveu liderando francos e romanos contra um outro povo invasor, que são os hunos. Os hunos, gente, eram terríveis. Só para vocês terem uma noção, o chefe dos hunos, que é Átila, tinha o singelo, né? Atendia pela singela alcunha de flagelo de Deus. Daí você pensa. E aí o que acontece? Teoricamente, essa união começa assim. Meroveu ajuda os romanos, né, nesse processo de enfrentamento dos hunos, e o neto de Meroveu, eu acho incrível, porque fala que é uma figura simbólica, então a figura simbólica tem um neto, que é de fato, né, realmente existiu, que é o Clovis. Aí o neto de Meroveu, Clovis, se converte ao cristianismo. Isso vai ser muito importante, porque como são povos guerreiros que estão dominando, né, os territórios, buscando dominar esses territórios na Europa, brigando com outros povos e com os próprios povos que compunham o Império Romano, ele vai impor o cristianismo aos territórios conquistados. Então isso já ajuda no processo de expansão do cristianismo, certo? E Clovis, ele também vai unificar essas tribos francas nesse processo. Aí quando Clovis morre, aí presta atenção nesse detalhe, que é um detalhe que geralmente vocês erram. Olha só, quando Clovis morre, o que acontece? Seus herdeiros, certo? Acabam, de certa forma, fragmentando o poder. E aí os herdeiros dele serão chamados de reis indolentes. Olha o que significa indolente, que é uma galera que não cumpria suas funções, inclusive militares. Por quê? Porque entregavam as funções militares para outros guerreiros, justamente por causa, né, da influência do comitatus. E aí o que acontece? Como eram reis que eram ligados, né, pouco se importavam, esses herdeiros de Clovis, pouco se importavam com a questão da administração, da manutenção de seus territórios. Aí quem realmente governava eram os chamados majordomos ou mordomos, né? Eu acho, inclusive, que mordomo vem exatamente daí, que era como se fossem os prefeitos dos palácios, eram os responsáveis por fazerem aquilo que os reis indolentes não faziam. E aí, o que vai acontecer? Estamos na dinastia merovingia, certo? Mas um majordomos muito importante, o que ele vai fazer? Ele vai liderar outros majordomos, já que eles que faziam tudo, né? Diante desse contexto dos reis indolentes, um majordomo chamado Pepino de Heristal vai acabar centralizando o poder para os majordomos. Aí a gente já está saindo da dinastia merovingia. Mas o mais importante é que o Pepino de Heristal vai ter um filho chamado Carlos Martel. E o que Carlos Martel faz? Certo? Ele vai caminhar para formar a próxima dinastia, que é a Carolíngia, fazendo o quê? Ele vai barrar o avanço dos muçulmanos, certo? A Europa. O que isso quer dizer? Já existia desde o século VII o islamismo, e os islâmicos, eles estavam se expandindo e conquistando inúmeros territórios em guerra com os cristãos. Tanto que eles ocuparam a Península Ibérica, né, onde hoje estão Portugal e Espanha, por séculos, e a luta deles com os cristãos durou, 3 séculos só nessa região. E aí o que acontece? O Carlos Martel, ele consegue impedir que os muçulmanos tomem Roma e tomem outras partes da Europa. Talvez a gente nem falasse, nem tivesse uma tradição cristã se não fosse isso. Né? Eu digo, nós no Ocidente, nós somos colônia de Portugal, um país cristão, é isso que eu quero dizer. E aí o que acontece? Então, quando o Carlos Martel faz isso, numa batalha chamada Batalha de Poitiers, a igreja, meu
bárbaros, literalmente, meu Deus, né? Pensando bem, vocês são bárbaros muito abençoados. Você impediu que os muçulmanos dominassem tudo isso aqui. Só que aí o Carlos Martel, ele vai ter um filho, certo? E vai dar o nome, inclusive, do avô, que vai se chamar Amo, tá? Conceito Pepino o Breve. O que Pepino o Breve vai fazer? Ele vai conseguir expulsar, né, também um dos povos, são chamados de bárbaros, os lombardos, de um território, que é um território onde a igreja tinha hegemonia. Vamos lembrar que a igreja é uma grande senhora de terras, é uma grande senhora feudal nesse contexto. E aí o que o Pepino faz? Aí presta atenção, pem, pem, pem. Guilherme, você vai colocar vários pens aqui nesse momento, nesse vídeo, tá? Olha só, o que é que o Pepino o Breve, para você não se perder, que no caso é filho de Carlos Martel e neto de Pepino de Heristal, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir vencer, derrotar os lombardos, pegar todo o território, uma parte onde estavam os lombardos, né, inclusive território onde estavam os lombardos, e vai entregar esse território que ele conquistou para a igreja. Pronto, tá feita a amizade profunda, né, que vem desde lá atrás, desde Clovis, entre francos, certo? Germânicos e a igreja. E aí o que acontece? Esse território forma aquilo que nós chamamos de patrimônio de São Pedro. Você sabe quando lá na frente você estuda sobre quando a Itália é unificada, é formada, né? A gente unifica os vários estados italianos, a gente não, porque não, né? Enfim. Em 1870, e aí você lembra que aí forma a Itália. O que acontece? A igreja se recusa a aceitar a formação da Itália. E isso só vai ser resolvido, isso que nós chamamos de questão romana, com Mussolini, que cria o Estado do Vaticano já na década de 30, em 1929. Aí, que território é esse que a igreja entendia que tinha direito e por isso ela não aceitava ter perdido durante a unificação? É justamente esse patrimônio de São Pedro, que é o patrimônio, que são os territórios que são cedidos à igreja pelo Pepino Breve. Está formada a dinastia carolíngia. Aí o Pepino vai ter um filho. O filho de Pepino se chama Carlos Magno. E Carlos Magno, que todo mundo acha, a dinastia carolíngia é por causa de Carlos Magno. Veja bem, ela começa antes, tá? Começa com o avô, na verdade, do Carlos. Aí o Carlos Magno, uma coisa muito importante, a gente fala assim, poder centralizado, né? Os reis não tinham poder. Existe uma exceção aí, tem um período de centralização, tá? Mais especificamente no ano 800, noite de Natal do ano 800, Carlos Magno, o filho de Pepino o Breve, será coroado imperador romano do Ocidente. Ah, mas peraí, mas não caiu o Império Romano do Ocidente desde o século V? Sim, só que eles não tinham a mesma percepção que a gente. Vocês acham que eles param do nada e olha, pá, gente, galera, para tudo, ó, caiu o Império Romano. Não, eles querem dizer que ainda existia alguma coisa que era do Império Romano e isso era simbolizado principalmente por Roma, né, que é a sede que era a sede do Império e é hoje a sede do Papado. Aí veja bem, eu vou pedir para Guilherme colocar uma imagem. Guilherme, imagem. Onde tem Beatles, coloque a foto da coroação de Carlos Magno. Carlos Magno será coroado pelo Papa. Olha como isso é simbólico, tá? Então, nesse momento que eu estou vendo Beatles, você tá vendo a imagem, né? Carlos Magno será coroado pelo Papa. Isso quer dizer que a dinastia carolíngia estabelece uma aliança que é formal, certo? E que determina, de fato e objetivamente, que a igreja é o poder mais importante e está acima dos reis. Você sabe quando nós vamos romper isso, gente? De fato, com outra situação bastante simbólica. Vai precisar surgir o iluminismo, nós vamos precisar, aliás, antes, nós vamos precisar sair da Idade Média, passar pela Idade Moderna, todos os conflitos entre poder temporal e espiritual, que é o poder da igreja, o poder dos reis. Vai precisar surgir o iluminismo, até chegar, até a Revolução Francesa, um imperador que, quando ele for coroado pelo Papa, ele toma a coroa da mão do Papa e coloca na própria cabeça. Quem é esse homem? Napoleão Bonaparte. Isso quer dizer que esse contexto
que está se formando aqui com o Carlos Magno, né? Essa submissão do Estado à Igreja, tudo isso é simbolicamente rompido com Napoleão já no século XIX. Né? Olha que longa história que nós temos. Aí o que acontece? O que Carlos Magno faz? Carlos Magno ele vai fazer aquilo que nós chamamos de renascimento carolíngio. Não confundir com o renascimento que está no fim da Baixa Idade Média, quando está acabando a Idade Média, o feudalismo. Renascimento carolíngio o Carlos Magno, ele é germânico, certo? E eu falei com vocês que os germânicos não têm uma tradição de escrita. Ele próprio não sabia ler e escrever. Ele aprendeu a ler e escrever porque ele tinha muita admiração pelo idioma, que é o latim. Aí o que ele fez? Ele foi construir uma grande quantidade de mosteiros, tá? Ele vai estabelecer, certo? Um tipo de movimento cultural aqui, que é o Renascimento Carolíngio, que vai acabar colocando de forma assim bem mais objetiva o conhecimento nas mãos do clero, vai fundamentar isso, principalmente porque dentro dos mosteiros são os guardiões dos livros, os escritos, né, que foram preservados. E como não tinha imprensa, como é que a gente reproduzia os livros? Através dos monges copistas, que era pessoa cuja função era transcrever manuscritos. Se fosse vocês, tá? Com esse trem que vocês estão aí de canetinha, pincel, de fazer escreve um trem com um marca-texto, depois escreve com a caneta por cima, um monte de copista, a gente não ia conseguir fazer nada. Os livros iam ficar lindos, né? Mas não ia sair. Enfim, voltando, né? Dei essa pequena alfinetada, mas é inveja que vocês já viram o meu quadro, como é que é horroroso. Aí, o que acontece? Esses monges copistas, né? Aí você percebe, eles têm o conhecimento, porque eles que reproduzem os livros. Então, de forma objetiva, a igreja detém o conhecimento. É por isso, que quando pessoas começarem a questionar elementos, por exemplo, que o universo é infinito, que o centro do sistema, na verdade, é o Sol, não é a Terra. E isso vai acabar gerando um choque com a igreja, porque ela era senhora do conhecimento, então tudo que ela determinava era um dogma, ou seja, não podia ser questionado, né? Giordano Bruno, que morreu na fogueira, e Galileu Galilei, que teve que negar o que ele disse, que o digam. Aí o que acontece? O Carlos Magno acaba consolidando isso. Ele também faz uma coisa muito importante para você entender como a nobreza, certo? Se estabelece aqui de forma mais objetiva com alguns elementos que a gente vê hoje, até hoje, aliás. Que é o seguinte, o que ele vai fazer? Com base nesse princípio do comitatus, né? Lembre-se, mais uma vez, ele é germânico, eles têm essa tradição. Ele vai distribuindo terras para os nobres, que é aquela ideia que tinha lá, né? De sistema. Nós estamos expandindo, certo? Essa terra é sua, governe essa terra em nome do reino dos francos. E aí você recebe essa terra. Eu preciso te dar alguma coisa escrita, fazer alguma coisa? Não, é um vínculo de honra que nós temos, né? Pela honra que o nosso juramento tem, você vai governar, porque era grande, né? Eles estavam fazendo um processo de expansão, constituindo uma expansão considerável, enfim. Aí o que acontece? E aí ele divide esses territórios com alguns nomes. Por exemplo, território que tinha determinada característica, tanto métrica, né, quanto geográfica, aí ele chamava de condado. E o nobre que recebe o condado, certo? Com base nesse vínculo de honra, de fortalecimento do próprio poder dele, fortalecendo essa nobreza, será chamado de conde. Aí tem uma outra estrutura de terra que chama-se marca. E aí o nobre que recebe a marca com base nesse princípio de honra será o marquês. Aí tem o ducado. Ou seja, ele divide os territórios e distribui para nobres, são nobres guerreiros, que eu falei que essa é a função da nobreza, e acaba consolidando uma estrutura que a nobreza ser tão poderosa, né, que ela vai ser senhora feudal. Então isso que ele divide a gente também pode chamar de feudos. Você vai ter essa estrutura de fortalecimento da nobreza, que inclusive é a estrutura que a gente tem depois que acaba a Idade Média, durante a Idade Moderna, e que você vai ter, e a burguesia, que nesse momento nem que nós estamos,
né? Que é no século 8, século 9, né? Do 8 para o 9, que ele foi coroado no ano 8000, 8.000, desculpa, no ano 800. Isso que dá gravar de madrugada. Essa estrutura para ser rompida, muito rei vai perder a cabeça, literalmente, né? Aí, veja bem, olha como você tem que entender de onde vem as coisas. A gente fala, que é a importância da nobreza, que você estuda lá a Revolução Francesa, que tem, socorro, que tem 3 estamentos, né? Primeiro estado, estamento de estado, que é como se fosse uma classe. Primeiro estamento, o clero, depois a nobreza, e depois o restante, né? Que nesse contexto aqui seriam servos. Aí você tem que entender de onde vem isso, né? Uma das bases disso está aqui no reino dos francos, nessa dinastia carolíngia. Aí o que acontece? Depois que o Carlos Magno morreu, o filho dele, que sobe ao poder, é chamado de Luís o Piedoso, estava mais interessado em questões teológicas do que em questões militares, em fortalecer o vínculo com os guerreiros que governavam, né, em nome do reino dos francos. Ele acaba meio que deixando, perdendo o controle. Aí os filhos dele falam, pai, sem condições, tem como não, nós vamos perder o território. Aí os filhos interditam ele, assim, teoricamente foi isso que aconteceu, né? Você só quer ficar rezando, você não resolve as coisas. E aí os filhos dele, que são os netos de Carlos Magno, eles interditam o Luís e dividem o território. E esse território vai acabar formando algumas regiões da Europa, por exemplo, é dividida a parte da Germânia, né? E formado um império que a gente chama de Sacro Império Romano-Germânico. Você divide uma parte do que hoje é a França, você divide uma parte do Oriente para o outro. Enfim, essa divisão, que é uma divisão extremamente importante para você compreender o contexto, é feita através do chamado Tratado de Verdun. Aí, com isso, acaba esse pequeno processo de centralização, pequeno considerando os 1000 anos de Idade Média, né? De centralização de poder que nós tivemos, mas os louros foram colhidos pela igreja, porque, como eu disse, eles impediram a invasão dos muçulmanos, eles também entregaram o patrimônio de São Pedro, né? Os francos, eles se converteram lá com Clovis, espalharam o cristianismo. Então, assim, você tem uma série de benesses que os francos trazem à igreja para que ela se torne cada vez mais poderosa e hegemônica aqui no medievo. Um abraço para vocês, até daqui a pouco.